Uma polêmica que parece não ter fim em Serrana. Mais duas ações civis públicas contra o prefeito complicam a situação do chefe do executivo. O futuro da cidade pode ficar cada vez mais comprometido. Serrana chega no último ano da gestão de João Antônio Barbosa, o Tonhão Candoca, do PSD, com graves ações do Ministério Público. As denúncias sobre contratações consideradas ilegais não param. A última envolve uma empresa de assessoria jurídica de um advogado que teria ligações pessoais, profissionais e políticas com o prefeito. De acordo com a promotoria, todo o procedimento foi realizado de forma a restringir ao máximo a participação de outras empresas, já que apenas duas foram convidadas a apresentar cotação, além da requerida, sendo que os convites foram enviados no dia 22 de janeiro de 2013, com prazo para resposta até o dia seguinte. O suposto favorecimento é apontado por este vereador com mais um agravante, o de que não haveria necessidade de contratação na época, porque o município tinha profissionais capacitados para realizar os serviços. Com que intenção essa contratação? Intenção de prestação de serviços junto ao Tribunal de Contas, sendo que o município, na época dos fatos, possuía 3 procuradores concursados e, portanto, houve, sem dúvida alguma, uma contratação ilegal, imoral e um desperdício de dinheiro público que poderia ser destinado a outras áreas. Outra ação recente movida pelo promotor Cláudio Morelli diz respeito à compra de cestas básicas para assistência social de Serrana. E mais uma vez o contrato com a empresa que ofereceu o serviço é questionado pelo Ministério Público, que diz o seguinte: a contratação direcionada deu-se por conta do vínculo pessoal entre os requeridos. Além de conhecidos e amigos do prefeito municipal, trabalharam na campanha eleitoral do então candidato João Antônio Barbosa. O requerido criou uma empresa apenas para participar da licitação e lograr a contratação pelo município. Segundo o próprio requerido, a empresa não contava com qualquer estrutura. Não tinha funcionários, secretários, empacotadores e entregadores. Uma verdadeira empresa de fachada. O proprietário da empresa confidenciou no seu depoimento que ele comprava essa cesta básica em outro estabelecimento comercial e apenas embalava e entregava na garagem da residência dele. E dessa forma foi frustrada a concorrência da licitação, fazendo com que o município adquirisse as cestas básicas por um valor superior ao que pudesse acontecer se houvesse tido a concorrência. Nós tentamos falar com Tonhão Candoca, mas o assessor de imprensa disse que ele ainda não foi notificado e, por isso, não daria entrevista. O prefeito carrega uma lista de ações contra ele. Já tem bens bloqueados e até chegou a ser afastado do cargo no fim do ano passado por cerca de 10 dias por contratação irregular de empresa para a prestação de serviços médicos aqui na UPA. Além disso, tem mais uma série de inquéritos em andamento contra ele. A promotoria faz pelo menos 4 pedidos de bens do administrador municipal, assim como a condenação dele por improbidade administrativa. Normalmente uma ação de improbidade administrativa dura em média de 10 a 15 anos. Por isso que o sequestro, a indisponibilidade de bens no início da ação se tornou a tônica e o Superior Tribunal de Justiça assim entende que a indisponibilidade não quebra o princípio da ampla defesa. O importante mesmo é que essas ações sirvam de lição para se refazer a imagem da administração pública, para se limpar a administração pública, para se retirar pessoas que estão envolvidas nessas infrações e, quer dizer, é um momento também importante para se mostrar que medidas estão sendo feitas para se ter uma administração pública melhor. Essa é a única maneira de se resgatar a governabilidade no médio prazo e no longo prazo. Até que isso aconteça, no meio dos desmandos políticos, sobra prejuízo para a população. Porque a população precisa de serviços, ela precisa de organização administrativa. Isso depende também e muito de uma nova formação política brasileira, que leve em considerações alguns valores de governança, que é isso que falta hoje em dia. Se é a administração que falta mesmo em Serrana, é por isso que a população se vê tão desamparada e indignada com o cenário de hoje. Deixa o povo muito revoltado, indignado, então acho que deveria ter um pouco mais de seriedade nisso aí. Se errou tem que pagar, né? Ele é uma pessoa pública, ele não pode errar assim do jeito que está errando. A cidade parou. Santa Casa fechou várias vezes, abre e fecha e não tem solução. Os problemas de Serrana.
Hoje não dá para confiar mais para votar, porque você faz um pré-posse em antes, a pessoa promete para a gente. Depois você confia na pessoa, não acha mais, o que vai procurar não acha, né? Abandona todo mundo, então não tem como votar para ninguém. Gislene Lopes, de Serrana, para o Jornal da Clube. E agora, mais informações ao vivo com a Gislene Lopes. Eu converso agora com o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, o que representam as várias ações contra o prefeito de Serrana? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde, Pucci. Na realidade, representa que, doravante, essas ações estando em juízo, ele deixará de ter a governabilidade. Mas o mais preocupante é o que foi feito atrás, que é o desvirtuamento da governabilidade do cargo público, do poder que este dá ao homem, para desvirtuar as verbas da prefeitura, para desvirtuar o fim público da prefeitura. Então nós temos problemas em hospitais, ali nós temos problemas de alimentação, de cesta básica, tudo isso, de contratação de funcionários, tudo isso em tese, como dizem as ações, para beneficiar agregados do prefeito, pessoas que trabalharam na campanha dele. Então isso é para desvirtuar a função pública e atrapalhar, usar o caixa da prefeitura para pagar financiamentos aí escusos. E como é possível a cidade sair dessa situação? Na realidade, a cidade teria que ter feito cobranças, cobrar a Câmara dos Vereadores, cobrar o Ministério Público que tem investigado esses vários casos que têm acontecido. A população só cabe a cobrança e no caso de não obter resposta, então depois cabe cobrar nas urnas. Quer dizer que a Câmara de Serrana falhou em não fiscalizar tudo o que vem acontecendo agora? Sim, parece que esse problema era transparente. Tanto era que o vice-prefeito é que veio fazer as denúncias. Então, se a Câmara, se tivesse uma Câmara com uma atuação assim, verdadeira, que fosse investigativa, que estivesse interessada com os problemas da cidade, na realidade eu acredito que não teria chegado a esse ponto que chegou. Hoje nós temos contra o prefeito de Serrana distribuídas aí 4, 5 ações de improbidade administrativa, com pedido de sequestro de bens, tudo isso. Por que a Câmara não viu isso? Acho que essa é a pergunta que a população tem que fazer. Doutor, e para o próximo prefeito fica a herança de uma administração que pode ter gerado um desfalque aos cofres públicos? Sim, há indícios do desfalque aos cofres públicos, a má versação de verbas públicas, porque quando você beneficia alguém, você deixa de atender o interesse público. Então, o próximo prefeito deve herdar aí serviços comprometidos, área da saúde comprometida, educação comprometida, infraestrutura, porque o dinheiro que era para ser usado nisso foi usado de uma forma dissimulada para financiar aí colegas, amigos, apadrinhados do senhor prefeito. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pucci. E aí, até já.